aula de hoje. Então, de coração, obrigado a todos que estão participando. Rebeca, Rodrigo, é com vocês. Bora. Beleza, oi gente, bom dia mais uma vez, no nosso encontro. Como todos vocês já sabem, a gente vai começar falando sobre gatilhos mentais, né? Que para a gente aqui é uma das técnicas muito importantes, assim, para a nossa vida pessoal, profissional e principalmente aí voltado aí para o mundo da política, que vai fazer toda a diferença aí para vocês analisarem, para vocês entenderem como que realmente o nosso cérebro funciona, né? Então, de tudo na nossa vida, assim, são gatilhos que são disparados tanto positivamente, tanto negativamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tudo focado sobre o mundo aí da política, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês me sinalizam se estão conseguindo visualizar direitinho, tá bom? Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Tá, vamos lá. Começando sobre gatilho mental, né? O que é gatilho mental, né, gente? Quando vocês fazem essas perguntas, quando você faz essa pergunta assim para você mesmo, né? Não sei se você já comprou algum produto ou um serviço e depois buscou por motivos para defender essa ação, né? Então, não só um serviço, mas pesquisou, sei lá, uma pessoa pública, pesquisou um meme que você viu, que você achou muito engraçado, que esse meme pode ter te influenciado muito, né? Hoje em dia a gente vive numa era que existe muitos influencers, né? Que eles acabam influenciando a gente através do seu discurso, através do seu humor, através de memes, né? Então, isso tudo ali que esses influencers de hoje em dia, que existe muitos aí na internet, que são humoristas, né? Às vezes a gente não percebe, mas por detrás de todo aquele humor, por detrás de toda aquela novelinha que eles fazem, né? Sempre tem alguma coisa ali no fundo, né? Então, hoje em dia, eles são influencers por quê? Porque eles alcançam muitas pessoas por conta da personalidade que eles têm, e através disso as marcas, né, acabam contratando eles para difundir ali no fundo algum produto ou um serviço que essa marca quer que apareça ali naquele vídeo que eles estão promovendo, né? Então, como é que eles fazem isso? Despertando esses gatilhos através de humor, através de novelas que hoje muitos estão fazendo, né? Através de, enfim, palhaçadas, memes. Então, tudo isso por detrás, né, gera gatilhos na gente, né? Então, cada influencer, né, ou cada humorista, existe um jeito e um modo de pensar, né, e de agir para poder passar essa mensagem ali para a gente. Então, a gente, quando está ali, né, rolando aquele feed, a gente quer ver coisa leve, coisa engraçada, a gente vê um vídeo engraçado de influencers ou de humorista, e acaba vendo um vídeo que impacta a gente de alguma forma, né? E por trás desse vídeo, ele leva gatilhos para a gente, né? Seja relembrando alguma coisa passada, relembrando algum acontecimento, né? Hoje, essas pessoas trabalham muito com o foco do nosso cotidiano, no que a gente passa. Então, a gente acaba se identificando com aquela pessoa ali, né? Por conta daquilo que ele está passando, por conta daquele vídeo. E por trás disso, tem uma mensagenzinha, né? Sempre tem ali, né? Atrás uma pessoa que é um comunicador, que é um influencer, ele não só está passando aquele vídeo, ele está passando um produto, ou seja, ele está induzindo uma venda, seja de um serviço, seja de um produto. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto vários vídeos que no final aparece como uma propaganda, eles sempre vão lá e induzem lá que estão usando algum produto ou que estão usando algum serviço, né? Então, esse é uma forma sutil, né, de despertar gatilhos na gente. Então, a gente acaba ficando é,
mentalmente com essas reações, né? Então, assim, faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? E ficar pensando naquilo ali, né? Então, automaticamente, a gente vai ser induzido a pesquisar sobre aquela marca, sobre aquele produto, né? E sucessivamente ficar ainda mais interessado naquela pessoa, naquele influencer, né? Que está ali, né? Provocando esse desejo, né, na gente de uma forma meio que subliminar, né? Então, basicamente, gatilhos mentais são esses, né? São agentes externos que são capazes de provocar essa reação e de tirar a gente da zona de conforto, né? Então, são tantas decisões que a gente toma diariamente, né, que algumas passam por despercebidas, né, sendo feito de modo inconsciente ou não, né? Só para vocês terem uma ideia, nosso cérebro, ele toma cerca de 226 decisões apenas pensando em comida durante o dia, né? Então, assim, a gente gasta muita energia durante o nosso dia, seja trabalhando, seja fazendo atividade física, então, a gente sempre pensa em água, que é uma das nossas fontes de vida, água e comida, né? Então, fora desejos, né? Desejos amorosos, né? Relacionamentos, discussões, enfim. Então, todos esses tipos de emoções que nós sentimos, eles geram gatilhos, e qualquer coisa que a gente vê, ainda mais hoje na era digital, né? Isso vai despertar alguma coisa na gente, seja positivo, seja negativo, né? Então, essas decisões, elas com certeza são tomadas, né, no contexto social e emocional, né, que é o que a gente já vive, né, todos os nossos dias, né, com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, com o nosso marido, com nossa mulher. Então, tudo isso são, como é que eu posso dizer, em palavras, são estímulos que agem diretamente do nosso cérebro, né? Mas isso não se trata de hipnose ou algo do tipo, né? Isso tem a ver com a nossa mente, né? Com a psicologia e principalmente com a neurociência, né? Então, existe estudos, né? Principalmente voltados para o marketing, quando você vai lá criar um produto, divulgar uma marca, é, é, querer para querer para que uma personalidade pública se sobressaia, né, tenha um estímulo ali e principalmente ela consiga fazer uma persuasão naquela pessoa. Então, para isso tudo existe um estudo, existe técnicas, né, que a gente consegue trabalhar o nosso cérebro principalmente fazer com que esses gatilhos cheguem nas pessoas certas também, né? Então, como eu falei anteriormente, esses gatilhos, né, eles podem entrar tanto de uma forma favorável como de uma forma desfavorável, né? Quando a gente vê ali muitas coisas ruins na internet, né, quando acontecem tragédias, enfim, quando aparecem vídeos que são vídeos massacrantes, que são bem negativos, né, que por conta de violência que a gente passa no dia a dia também, então, isso é bem comum despertar esses gatilhos emocionais dentro da gente também, né? Eu sei que também pode existir pessoas que estão passando por problemas bem difíceis, né? Aí, na sua vida e tal, por N questões, né? E quando você pensa que está de boa, depois vem aquela onda de emoção, de ansiedade, né? Então, talvez alguma coisa que você viu, que você leu ali, que despertou esse gatilho em você e voltou essas emoções que para você, que talvez você achava que já estava, né, superado, dormente, mas aí ela volta como uma avalanche de novo. Então, isso são gatilhos desconfortáveis, né, que a gente vivencia também diariamente, e eu tenho certeza que muitas pessoas também, né. Então, falando em gatilho mental versus marketing, né? O gatilho mental, né, esse estudo, ele está ligado diretamente para tudo voltado para o marketing, né? Mas a base de tudo isso, né, como que você consegue trabalhar esse gatilho mental para uma pessoa, né, para aquela persona que você quer persuadir, primeiramente fazendo esse estudo, conhecendo essas pessoas, como a gente já falou anteriormente, né? Conhecendo os seus comportamentos, né? O que elas fazem, que tipo de consumo, né? Então, isso é tudo voltado para aquele conteúdo que a gente já deu anteriormente, né? Que é
como que a gente consegue chegar, né, para aquele público certo, né? Então, quando a gente fala de comportamento de consumidores ou de serviços de uma pessoa pública do mundo do marketing, esses gatilhos eles entram como meio de conduzir a audiência, né, para realizar uma escolha. E é isso que a gente quer, né, sempre, quando a gente é um comerciante, quando a gente é um profissional de marketing ou quando a gente é um político, né? A gente quer que aquilo que a gente passe para essas pessoas, né, eles sejam condutores de audiência, né? Que essa pessoa escolham a gente, que essa pessoa escolha estar ali na nossa rede social, que essa pessoa escolha consumir o nosso conteúdo, né? Então, isso são trabalhos que a gente consegue fazer antes de tudo, que é conhecendo quem são essas pessoas que a gente quer atingir primeiramente, entendeu? Imagine só que diariamente a gente toma várias decisões por dia, né? Seja levantando, escovar o dente, o que que a gente vai comer, o que que eu vou tomar de café da manhã, que roupa eu vou vestir, é, sei lá, enfim, N coisas que a gente toma todos os dias essas decisões, né? E essas decisões, às vezes, elas acabam vindo no automático, né? Tanto de acordar, escovar o dente, tomar banho, escolher roupa, né? Então, isso são decisões, isso já são gatilhos formados na nossa cabeça, né? Que já fica no nosso inconsciente, né? Então, assim, talvez a gente, por exemplo, quando a gente quer mudar de vida, que a gente olha um vídeo lá de uma pessoa que malha todo dia, que se esforça, que come uma alimentação saudável. Então, isso também é uma forma de gatilho que desperta na gente. Então, quando a gente vira essa chave, esse mindset, que são gatilhos bons e positivos, a gente consegue ali, né, rotineiramente, né, fazer com que isso se torne uma ação padrão na nossa vida, né, por conta de um gatilho que a gente viu na internet, seja por uma conversa com um amigo, com um familiar, com algum profissional de saúde, né, então tudo isso que desperta ali na nossa cabeça, quando a gente está na nossa zona de conforto, e a gente sai da nossa zona de conforto, isso vira um gatilho, né, um gatilho para essas coisas que vão tentar mudar a nossa cabeça, entendeu? É, Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando a gente está num aplicativo, um aplicativo pesquisando comida, né, a gente às vezes fica uma indecisão constante, até mesmo, sei lá, num stream, lá, uma Netflix da vida, tentando escolher um filme aqui ou aquilo ou outro. Então a gente, às vezes, acaba ficando na zona de conforto, querendo ver o mesmo filme, ou aquela mesma série, que talvez seja uma série conforto, que geralmente eu faço isso também. Mas às vezes a gente fica nessa indecisão. Então, como é que a gente consegue resolver isso ali de uma forma mais imediata, né? É, mesmo que a gente veja estabelecimentos com as mesmas opções de pratos, ou se for um streaming de vídeo, a gente veja as mesmas opções de segmentos, né? De gênero de filme, né? A gente acaba escolhendo sempre aquilo que ou é alguém que indicou, olha, essa série aqui é legal, olha, esse restaurante aqui é legal, ou a gente entra lá e vê as avaliações, né? E não é à toa que nas redes sociais é a mesma coisa. Quando você vai comprar um produto ou um serviço, você entra lá no site, vê lá as avaliações das pessoas, o que a pessoa está falando ali, se o produto chegou na hora certa, se for um aplicativo de comida, a mesma coisa. Eu, geralmente, quando eu vou pedir uma comida no aplicativo por exemplo, uma iFood da vida, eu vejo os melhores restaurantes e as melhores estrelas, né? Tem lá, sei lá, 4,9. Para mim para mim é o ideal, né? Eu jamais vou pedir um prato no restaurante que ela tem uma nota de 3,5, que ela tem 2 estrelas, né? Então isso a gente acaba sendo induzido por esses gatilhos mentais de coletividade, né? De que outras pessoas ali estão compartilhando, que outras pessoas deram seu depoimento, falando sobre aquilo, falando sobre aquele filme, sobre aquele produto, sobre aquele restaurante, né? Então, isso são gatilhos mentais voltados para o marketing, né? E como que o marketing utiliza isso, né? Hoje em dia, é justamente isso. Quando a gente volta e fala de pessoa pública, né? É muito importante que todo conteúdo que o político ou essa personalidade pública for postar, é importante ele estar ali
assiduamente e respondendo aquelas mensagens, aqueles conteúdos, aquelas perguntas que o usuário ele fez ali, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa fez um comentário de uma forma negativa, essa pessoa ela tem que reverter isso, né? Nem se ele pode ter se posicionado errado, mas ele tem que responder, ele tem que levar uma solução para essa pessoa. Porque se na rede social da pessoa ficar com essa imagem péssima, a pessoa quando for entrar ali, uma outra pessoa quando for entrar ali de novo, ela vai ter descredibilidade por aquela personalidade, entendeu? E quando você está ali o tempo todo comentando, fomentando ali, buscando, abrindo debate, abrindo um fórum, sabe? Aquilo ali você vai gerar mais engajamento, você vai trazer mais visibilidade para vocês. E quando outras pessoas entrarem ali nas redes sociais de vocês, elas vão ativar o gatilho, né? Aquele gatilho ali de reconhecimento, até de pertencimento sobre aquele assunto, né? Vendo que outras pessoas estão comentando da mesma forma, a pessoa vai lá e comenta, às vezes a pessoa pode dar ali o seu relato de vida, da sua experiência que passou sobre aquele determinado assunto, né? Então, é isso que quando a gente fala de gatilho mental e marketing, né, é voltado, né, muito sobre despertar um desejo e um interesse ali naquele usuário, né, que tá ali passando ali na nossa rede social. Então, os gatilhos mentais, basicamente, eles trabalham com a persuasão, né? Eles fazem com que aquele produto ou aquela pessoa, né, ele não seja ignorado. E no mundo da política não é diferente, gente. Só, entendeu? Olha, um pouquinho de tempo, quando a gente observa, a gente percebe a quantidade de decisões que tomamos ao longo do dia, né? Às vezes a gente nem percebe essas quantidades de tomada de decisão que a gente tem que dar, né? Seja no trabalho, enfim. Então, tudo isso provoca uma sensação, né? E que essas escolhas, elas vão nos ajudando no nosso dia a dia, né? Então, hoje, é muito importante vocês, assessores, vocês políticos que estão aqui, entenderem primeiro quem é essa pessoa que você quer atingir e ativar o gatilho certo para essas pessoas, né? Seja fazendo conteúdos ali de uma forma mais engraçada, seja fazendo conteúdos ali voltados para o meme, seja fazendo conteúdos mais sérios, seja fazendo conteúdos ali voltado ali para queixa pública, para queixa da população, de ir lá no bairro, de ver, né? Então, isso vocês vão despertar ali desejos, né? Esses gatilhos emocionais, às vezes gatilhos sensoriais também. Então, é muito importante, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, né? A gente entender primeiro o que é gatilho, né? A gente entender quais são os nossos gatilhos, né? Para poder despertar os gatilhos para as outras pessoas, né? Então, falando de uma forma mais abrangente, basicamente é isso, gente. A gente vive todos os dias à base de gatilhos, ainda mais na era da internet, tudo que a gente consome, mesmo que inconscientemente, a gente fica guardado aqui na nossa cabeça, e quando a gente menos espera, ele desperta na nossa cabeça, né? E que isso seja coisas boas, né? Por isso que hoje em dia eu consumo muita coisa boa. Eu parei de assistir muito jornal que fala de muita tragédia, de coisas assim ruins. Às vezes é importante sim a gente estar ligado sobre isso, mas não é tão legal a gente estar consumindo muito conteúdo que vai despertar depois na gente ansiedade, medo, insegurança, né? Então é muito importante a gente tomar esse tipo de cuidados, ficar consumindo coisas boas, coisas alegres, conteúdos que vão agregar para a nossa educação, para construir a gente para ser uma pessoa melhor, né? Então é esse o recado assim que a gente passa para vocês, né? E é só dando uma ênfase aqui, né? Que tudo na nossa vida, né? Se vocês forem parar para pensar, é voltado por vários gatilhos, né? Que ativam a gente ali, ou de uma forma instantânea, ou quando a gente menos espera, tá bom? Agora eu vou deixar a bola com a Rebeca, tá bom? Ela vai falar mais sobre isso no mundo da política, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Bom dia, gente, por vocês estarem Virginia, aqui. Papel e caneta Tom, na mão, Bom dia. porque agora eu vou falar
Rodrigo, eu só não estou vendo o compartilhamento. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os gatilhos que são possíveis de serem aplicados na política quando vocês forem fazer uma legenda para a rede social do candidato, ou quando vocês forem fazer um roteiro com um discurso para o candidato falar em público, ou gravar um vídeo, e etc. Então, eu quero que vocês vejam como que é possível usar essa ferramenta na política para fazer o eleitor tomar alguma decisão mais rápido, como o Rodrigo falou, né? Então, os gatilhos mentais, eles servem para isso, para a gente dar uma espécie de empurrão aí no eleitor ou no usuário, para eles tomarem algum tipo de decisão mais rápido, como, por exemplo, confiar na palavra do candidato e decidir votar nesse candidato naquele momento que o cara está ali consumindo algum conteúdo do candidato. Então, eu vou começar com o gatilho da autoridade, que é o gatilho que desperta no eleitor um respeito pelo candidato sobre algum assunto ou alguma prática que é de domínio desse candidato. É um gatilho que desperta credibilidade, desperta confiança também. Vocês conhecem aquela expressão, se ele falou, tá falado? O gatilho da autoridade, ele serve para gerar esse sentimento no eleitor. Mas não é só para isso que serve o gatilho da autoridade ou qualquer outro gatilho, como eu tinha falado. Eles servem para estimular alguém a realizar alguma escolha e de uma forma muito sutil, muito velada. As pessoas elas não percebem que elas estão sendo estimuladas através desses gatilhos. E aí, sobre como que vocês usam, eu vou dar o exemplo, mais uma vez, do Pablo Marçal, usando o gatilho da autoridade. Mas antes, vamos pensar um pouco. Só segura um pouquinho, Rodrigo, para eu trazer uma linha de raciocínio aqui. Qual que é o discurso do Pablo? Qual que é a bandeira dele? É prosperar, é transcender, é servir o povo. Ele fala da São Paulo de 2050, algo nunca visto antes. E quem que é assim, né? Segundo o que ele mesmo prega, quem que serve a todos? Deus. Então, o discurso dele é muito pautado nessa coisa do endeusamento, no tudo sabe, entendem? Ele é Iron Man, ele é empresário, ele é coach, ele é milionário, ele é o homem que mais paga impostos, que gera mais riqueza, ele é o mais inteligente emocionalmente, é o que mais influencia e transforma a vida das pessoas, e o cara que mais aguenta a pancada, segundo o que ele mesmo diz. Diz ele que ele chegou antes dos agentes públicos no Rio Grande do Sul, quando teve aquela tragédia. E ele fala que ele ajudou muito. Ele fala que ele ajudou com mais recursos do que os próprios agentes públicos. Então, resumindo, ele é o mais, ele é o bam na narrativa dele. E ele se coloca como autoridade dentro e fora da política. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês verem, 2 vídeos. No primeiro, antes de você soltar, Rodrigo, só um pouquinho. No primeiro vídeo, ele mostra que ele é autoridade nos esportes. Ele faz um meme ali no final, ele dá uma zoada com o Boulos, mas ele mostra que ele é autoridade nos esportes. Ou seja, ele mostra que ele é autoridade em algo, em um assunto que é de extrema importância para a população prosperar, que é a prática de esportes. Existe alguém que pratica esporte que é mal sucedido, ou que está no mundo das drogas ou no mundo do crime? Via de regra, não existe. E no segundo vídeo, ele se mostra como autoridade para estar na política, mesmo sem ele ter ocupado um cargo político antes. Tudo que ele vai falar no segundo vídeo, prestem bem atenção, está ligado às competências que todo mundo sabe que fazem a diferença ali para quem vai ocupar um cargo público. Então, pode soltar o primeiro. Só não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Sim, eu tô, claramente. Não. Não, o vídeo não, só você. O vídeo não, eu não estou ouvindo o vídeo. Não. O vídeo não, Rebeca. Seria bom passar de volta, Rebeca.
Vê se quando você dá o F... Vocês não estão ouvindo o vídeo? Não, será que é porque você precisa liberar o seu áudio? eu acho que sim, viu? Pode Dá um play ser. mais uma vez, Rodrigo, para ver se a gente escuta. Não, não tô ouvindo. Ainda não. Deixa eu tentar compartilhar Não. daqui, Rodrigo. Não estão ouvindo? Não. Não. Eu E vou... agora? Ainda não. Rodrigo. Não. Eu vou compartilhar daqui. Você só derruba a sua tela rapidinho, Rodrigo? Tá. Pronto. Tá vendo minha tela? Sim. Top 5 esportes que o Marçal mais gosta. Futebol. Automobilismo. Basquete. Snowboard ou esqui. E no top 1, exorcizar comunista. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho. E o segundo vídeo, que ele se coloca como autoridade em aspectos que são importantes para ocupar um cargo político. Qual dos 10 pré-candidatos tem mais resistência física, emocional e espiritual? Quem mais gerou emprego? Junta todos! Quem gerou mais emprego? Quem ajudou mais gente com o próprio dinheiro? Quem pagou mais impostos e milhões? Quem que vem mudando a mentalidade desse povo aqui nesse país? Junta esse povo e põe na balança. Quem deles saiu da pobreza de onde eu saí e estou hoje na extrema riqueza querendo salvar esse povo? Põe todos. Se eu perder para eles, eu largo de fazer o que eu estou fazendo. Dá uma prova do Enem para você ver se eu não passo na frente de qualquer um deles. Então, eu acho assim o Pablo o melhor exemplo para mostrar sempre para vocês, porque ele é estratégico em tudo, dá para exemplificar tudo que eu quero ensinar para vocês com as postagens dele. Então, além da autoridade, né, da quebra, ele aplicou o gatilho da garantia, quando ele falou que ele larga tudo se ele perder para os concorrentes nos quesitos que ele levantou no vídeo. Então, assim, é surreal o nível de criatividade e de entrega dele para fazer do jeito que funciona. Inclusive, eu até aconselho vocês a seguirem o Pablo nas redes sociais e se inspirarem para criar conteúdos que realmente engajam. E eu nem falo dele como referência política, e sim como referência em marketing político. Então, acho que a maioria das vezes que eu for exemplificar algo, eu vou trazer algum exemplo dele, porque é muito completo, né? Ele aplica todos os gatilhos mentais que eu quero mostrar para vocês na comunicação dele, além do gatilho da autoridade que eu acabei de mostrar nos 2 vídeos. O próximo gatilho que eu quero falar é o gatilho da transformação. Nesse período de campanha, é um momento de trazer esperança para o povo, né? Então, a população precisa enxergar a luz no fim do túnel quando decidir votar em algum candidato. A escolha do voto, ela está 100% ligada à transformação, ao novo, ao futuro. O eleitor, ele não está simplesmente votando, ele está acompanhando, ele está comprando uma situação, uma vivência, uma realidade que já existe na cabeça dele, e você pode conectar com essa realidade na comunicação do candidato com o gatilho da transformação. Então, por exemplo, a mulherada, quando compra um vestido novo e um salto alto, ela não está comprando o vestido e o salto, ela está comprando a cena dela mesma na festa que ela vai. Ela está comprando as danças que ela vai fazer ali na formatura ou no casamento. Ela está comprando as fotos que ela ainda vai tirar para postar no Instagram com o vestido e com o salto. E mais do que isso, ela já comprou na cabeça dela
os likes que ela vai ganhar naquela foto, os comentários chamando ela de linda e elogiando o vestido. Ela compra os stories que ela vai fazer mostrando para todo mundo a nova compra. Olha aqui, gente, o que eu acabei de comprar. Isso é clássico. E isso acontece com todo mundo. Então, a gente costuma ir alugar um triplex na nossa cabeça quando a gente compra um produto, um serviço ou um candidato. Tem gente que compra uma viagem, mas não é pela experiência da viagem, e sim pela exibição nas redes sociais. Então, a pessoa compra o exibicionismo embalado ali numa viagem. Aqui ninguém compra um carro, a gente compra a sensação de viajar numa estrada longa, acompanhado de um pôr do sol perfeito lá e com a música favorita tocando no último volume. E na política é a mesma coisa, né? O eleitor, ele compra a cena do filho dele nadando numa piscina olímpica enorme, num novo centro ali construído na comunidade dele. A Dona Maria, ela compra a cena dela sentada ali no ônibus novo, com ar-condicionado, indo para o trabalho numa boa, sem precisar enfrentar trânsito e superlotação. Então, a ideia desse gatilho da transformação na política é o candidato conseguir, através da comunicação dele, fazer o eleitor visualizar esse momento de transformação. E aí eu vou soltar mais 2 vídeos do Pablo usando esse gatilho. Mais 2 ou mais um? Mais um. Eu vou reformar uma primeira favela. A primeira favela, né, pega lá, tipo a Vila União, lá da Zona Leste. É pequena, resolve, mostra o método, fala, ó, custa tanto. Eu vou valendo a minha vida se esse povo não vai ajudar. Ajuda. Mostra, na cara ver, era isso aqui, vou filmar, igual Lata Velha, tá ligado? Chega, mostra, tal, pôs os meio-fios, subiu o poste, o povo tá com energia, passou asfalto onde não tem, cria as quadras, centro olímpico, assim. Quantos dias? 90. Deu conta de arrumar uma favela? Não, você tem que respeitar, não chama favela mais não. Entende? Então ele ainda fala de prazo, de 90 dias, e conforme ele foi trazendo os pontos e ligando essa história, uma sequência na outra, eu consegui imaginar ali o asfalto sendo passado, a galera se mobilizando e um novo lugar sendo construído. E isso ainda não existe. Então é o gatilho da transformação. A pessoa já se imagina nessa situação toda que ele narrou agora. E aí o próximo gatilho que eu quero mostrar para vocês, que é o gatilho da prova social. Então vamos lá, exemplificando. O Rodrigo também falou disso agora há pouco. Mas antes de eu comprar qualquer coisa, eu sempre vejo a avaliação das outras pessoas. E isso me influencia muito mais a decidir sobre qualquer compra. Na verdade, os comentários das outras pessoas, eles me influenciam mais do que a propaganda que a marca faz e das coisas boas que essa marca fala sobre o produto ou o serviço que ela está me oferecendo. E aí, adaptando esse gatilho para a política, a prova social, ela pode ser construída com a opinião do povo sobre as entregas de um político, ou com a opinião de alguém sobre o caráter desse político ou desse candidato. E se o candidato, ele nunca serviu a população num cargo público, mas ele já fez alguma coisa que pode ser ali vangloriada mesmo assim, isso pode ser falado por alguém. O Pablo, ele nunca foi político, mas ele fala o tempo todo que ele já fez mais pela população do que muitos políticos que ocupam cargos públicos. A ajuda ao Rio Grande do Sul é um exemplo disso. Então, a prova social não é só sobre ter um terceiro falando bem do candidato e do político e das entregas dele. É sobre esse terceiro mostrar o que ele ganhou. Qual que foi a transformação que de fato aconteceu ali com o trabalho do político ou do candidato. E às vezes esses gatilhos eles se esbarram, né? Antes da prova social, eu falei do gatilho da transformação, que é quando o candidato consegue fazer o eleitor visualizar uma realidade transformada, mas que ela ainda não existe. Já na prova social, quando eu falo de transformação, é no sentido do eleitor provar, através de uma transformação que já foi realizada, os ganhos e os benefícios que ele teve a partir de um trabalho que prometia essa transformação. E a prova social, ela serve tanto para o período de campanha, quanto para o período de mandato. E aí, nesse momento de campanha, a prova social ela precisa fazer pessoas convencerem pessoas de que o candidato X ele é a melhor escolha. E aí eu tenho mais exemplos do Marçal que usam
esse gatilho da prova social. São dois. Esse primeiro, vocês prestem bem atenção. Opa. A gente tem Pablo Marçal com 3,4 milhões de menções nas redes sociais. Ele que de longe é o que tem o maior engajamento nas redes, tem maior interação com as pessoas, tem o maior número de vídeos que viralizam, tem uma presença digital mais massiva, tem o maior número de perfis de apoio criados a ele, teve as menções foram avassaladoras. A aprovação dessas menções foi de 58%, enquanto 42% foram classificadas como negativas. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o Felipe. Eu falei, vocês não têm as menções neutras? Ele não, a gente classifica ou como positiva ou como negativa. Porque se você fala do desempenho de um candidato, já pode ser uma menção positiva. Portanto, a gente tem, Pablo Marçal, esse número impressionante, 3.400.000 menções e a maioria menção positiva. Você imagina que... Daqui para frente, prestem atenção sobre o que o cara vai falar. Chama quebra de objeção, mas prestem atenção. Isso aqui é praticamente metade do eleitorado da cidade de São Paulo, né? Aliás, é curioso porque essa foi uma outra pergunta que eu fiz para o Felipe. Eu falei, tudo bem, você pode ter 3,4 menções, mas você pode ter gente de Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, estados que não têm eleitores do Pablo Marçal. Ele falou, não. A gente fez um recorte de usuários de São Paulo. E ainda falando sobre o Pablo Marçal, e uma outra pergunta que ele me esclareceu foi o seguinte: há, nas estratégias eleitorais, muitas vezes o uso de robôs nas redes sociais, que pulverizam recortes de vídeo, informações sobre candidatos, e isso pode interferir na campanha eleitoral. E ele me disse que, na análise deles, eles levaram em consideração somente aquilo que parecia orgânico, que eles não são uma ferramenta de caçar bots, mas que, de fato, a análise levou em consideração as menções mais orgânicas. Então, por isso, é um número mais real do que se fosse, por exemplo, por um robô. E agora o segundo vídeo, que eu duvido que alguém não vai Pablo, chorar. ele tem algo muito peculiar. Ele obedece muito o que Deus coloca no coração dele. E ele sentiu um chamado no coração dele para ser um homem para impactar essa nação. Então eu já tentei convencer ele, como ele mesmo falou, mas não tem como, porque ele sente um chamado da parte de Deus queimando no coração dele. E ver o Pablo da onde ele saiu, da pobreza que ele saiu, para o lugar que ele se encontra hoje, depois de muito trabalho, depois de muita dedicação, depois de muita entrega, depois de muitas vezes que nós, como família, tivemos que abrir mão do tempo de desfrute, do tempo com ele. Eu falo algo para vocês, vencer essa eleição não chega nem perto de tudo que ele já fez. Porque essa trajetória foi muito mais desafiadora. E o Pablo, ele é o homem que eu conheço, que é o homem mais determinado que eu conheço. Eu nunca vi nada que ele se propôs no coração dele que ele não fizesse. E ele tem essas duas características muito fortes, que é amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer à vontade dele e amar o próximo como ele mesmo. Então, se Deus colocou no coração dele para ele ir, ele vai obedecer, não importa o que aconteça. Não importa quanto se levantem contra. Não importa o que falem contra. Nós não obedecemos homens. Nós obedecemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Pablo, a nossa família está com você. Vai pro fronte. Vai pra guerra. A gente vai estar em casa te esperando. Te amo. Queria ver a cara de vocês agora, porque... Ai, gente, esse segundo vídeo, toda vez que eu montei essa apresentação, que eu dei o play, já me deu um nó na garganta. E o primeiro vídeo, como eu tinha falado para vocês repararam que o repórter, ele mata várias objeções ali mesmo, como o recorte dos usuários de São Paulo e o uso de robôs? Ou seja, além da prova social, ele também usa outra estratégia de comunicação, de persuasão, que é a quebra de objeções.
Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque hoje o tema é gatilhos mentais, mas num próximo encontro eu posso trazer para vocês essas estratégias de persuasão que vai muito além da quebra de objeções, né? Tem a estratégia da cadeia do sim, a estratégia do loop, a estratégia dos bullet points, e enfim. Mas, voltando para os gatilhos mentais, o próximo que eu quero mostrar para vocês é o gatilho da afinidade. O Pablo, ele usa um reloginho da Mi Band, que é super baratinho, é super acessível. Ele come marmita de colher no pote. Ele fala que tem carro rebaixado e que a próxima aquisição dele vai ser uma Paraty. Ele não fala difícil, ele não usa palavras complexas, ele mostra a carteira de trabalho dele assinada com um salário de 200 e poucos reais aos 16 anos. E ele está sempre, sempre, sempre usando calça jeans. Ou seja, todos esses adereços, todos esses objetos, essas práticas representam o povo, simbolizam algo que está no senso comum ali de algumas realidades. Essas simbologias, elas geram um sentimento de pertencimento no eleitor, sem que o eleitor perceba que isso é proposital. Isso gera o gatilho da afinidade. Então, pensa, tanto no marmiteiro, o tanto de gente que come marmita que não vai se identificar com isso, ou tanto de gente que não usa o reloginho, crianças e adultos que usam o relógio da Mi Band que não vai se identificar. Então, ele consegue criar conexão com o rico, com o pobre, com o marombeiro, com o esportista, com o cristão, com as crianças, com todo mundo. E aí, olhem esses outros, acho que tem mais 2 vídeos, falando da marmita e do Mi Band. Opa, meu braço. Criança do relógio popular para ele. Ele vai fazer ontem, ele falou, eu entendi o que é isso aqui, viu? Você me deu um relógio, você deu de presente? Então isso aqui chegou a hora da gente mudar a história das crianças dessa cidade. Eu não vou esquecer esse presente aqui, você vai me ver usando ele. Todo dia. E escuta o que eu vou te falar. A nossa realidade vai mudar como povo. Você vai ser um grande empreendedor. E todo dia que você me ver, até no debate, você vai ver eu com esse relógio aqui, ó. Viu, Theo? Eu sei o que significa seu nome, tá? Seu nome significa Deus. Eu entendi o recado, tá? Por que você quis dar um relógio? Você sabe falar? Você sentiu no seu coração? Foi? Foi? Eu vou honrar esse presente, tá? Ó, toda vez que você me vê, todos os dias, até a gente vencer esse negócio juntos, você vem olhar, você vai me ver com esse relógio aqui. Esse é meu relógio agora, tá? Isso marca um novo tempo do nosso povo. Meu compromisso com você, Theo. Ganhou esse relógio na irmã dele ontem, mas ele quis dar. Eu falei, vou deixar, né? Quis dar pro Pablo. Aí eu deixei. E o segundo vídeo. Almoçando aqui pela segunda vez no dia. Estamos indo pra outra sabatina, comendo a comidinha aqui, ó. E aí, Boulos? Curtiu? Espera a próxima. O cara é maluco das estratégias, né? Todos os vídeos que eu vejo dele é que eu estudei propaganda e marketing e gosto muito dessa parte de persuasão. Então eu vejo estratégia em tudo. Quando ele pega o menino e fala que o nome do menino representa Deus e o menino entrega um relógio que para esse menino é muito valioso, na minha cabeça, qual que é a simbologia disso tudo? É o menino Jesus indo até Deus e ele vai representar tanto o menino quanto o povo. Então tem muita coisa subjetiva aí para vocês se conectarem, para o eleitor se conectar e gerar essa afinidade com o Pablo Marçal. Em nenhum dos 2 vídeos ele falou de Mi Band ou de marmita, mas ele usou símbolos dentro de uma narrativa para gerar essa afinidade. Outro gatilho super interessante é o gatilho da urgência. As marcas sempre geram na gente a sensação de que a gente precisa de ajuda com alguma coisa. Hoje em dia tem solução para tudo, né? Sempre tem alguém caçando um problema para vender uma solução.
E aí as marcas, elas educam a gente, elas fazem a gente acreditar que a gente tem um problema e que a gente precisa comprar algo para resolver isso. E aí você vai lá, escolhe uma marca e compra a sua solução. Então, por exemplo, tá todo mundo tomando whey. Aí você vê o povo falando de whey para cá, whey para lá, é whey o tempo todo, whey em todas as receitas, e você se convence que você precisa também tomar whey. E que as suas receitas vão fazer muito mais sentido com whey, porque vitamina sem whey agora é um problema para você. Não dá para comer fruta sem whey junto, porque a sua glicemia vai subir. Enfim, fruta sem whey virou um problema. E aí você, de fato, tem um problema, e aí você vai e escolhe uma marca para comprar o seu whey. E aí é nesse momento da sua decisão de compra, que você já está convencido que você tem um problema e que você precisa resolver, é nesse momento que vai vir a marca de whey falar para você como que a sua vida é um fracasso sem whey. E que se você não comprar whey agora, já era a sua vida de maromba. Ou que vai demorar muito para você atingir os seus objetivos comendo frango e ovo, porque você vai perder muito tempo cozinhando frango e ovo, e o whey é só sacudir e tá pronto. Então, o gatilho da urgência, ele tira da gente essa sensação de deixar as coisas para depois, e ainda faz a gente agir por impulso, impulsos esses que vêm do medo ou do desejo. Então, muitas das nossas decisões que a gente só toma porque tem pressão envolvida. E se não fosse por essa pressão, a gente jamais tomaria algumas decisões. E aí, na política, esse gatilho, ele pode ser usado para gerar no eleitor o sentimento de que o futuro ele precisa ser resolvido e decidido agora. E se o eleitor não fizer essa escolha agora, ele vai ter que esperar por mais 4 anos para ter a realidade que ele tanto sonha. Então, deixa eu mostrar mais um exemplo aqui de urgência do Pablito. A pessoa que precisa de ajuda nem quer saber se você é de esquerda ou de direita, ela quer ajuda. A gente tem que gerar mais empresas, para mais empresas gerar o quê? Mais emprego. Emprego gerar o quê? Renda. E renda faz o quê? Diminui a inflação. Se essa roda girar certinho, não tem como dar errado. Interessa o que você acredita de ideologia ou crença na sua cabeça. O comunismo é um negócio que esse gosta de chamar de socialismo, vai se escorar no viés social de ajudar os outros, mas na verdade é a maior contaminação que a humanidade já teve. A coisa que mais matou gente até hoje. Você idiotiza um povo, escraviza esse povo, põe ele dependente de você, para você sempre perpetuar o poder. Então, analisando, primeiro, ele fala com quem precisa de ajuda logo no começo do vídeo. E a gente só vai atrás de uma ajuda quando a gente entende que a gente precisa de uma solução, como eu falei. E aí ele mostra qual que é a condição que o povo vai continuar se eles insistirem nessa ideia de socialismo, de comunismo, enfim. Um vídeo desse desperta ou não desperta a urgência de fazer uma escolha? No caso do eleitor, ele se convence, vendo um vídeo desse, de que o Pablo é a solução, porque ele não quer viver a realidade que o próprio Pablo acabou de mostrar. O cara, ele é colocado de frente para uma situação que ele não quer estar mais. E aí, se ele sabe que ele precisa de ajuda, da ajuda de alguém para sair dessa situação, ele vai lá na urna e escolhe a solução Pablo. Então, podem notar que quanto mais perto a gente chegar do dia 6 de outubro, mais os políticos eles vão usar esse gatilho da urgência, mais eles vão mostrar para o povo qual que é a situação que eles vão ficar se eles não apertarem o número X na urna. E para fechar, eu quero mostrar para vocês o gatilho do inimigo em comum. O inimigo em comum é aquele inimigo que o candidato combate e é o inimigo do povo também. Então, não é só o candidato que quer combater e não é só a população que quer combater. Todo mundo quer combater esse inimigo junto. Então, saúde precária é um inimigo, transporte público é um inimigo, corrupção é uma inimiga, oposição é um inimigo. Inimigo é o que não falta. E aí, mais um vídeo do Pablo para vocês entenderem.
Imagina uma câmera que filma e sozinha fica detectando um comportamento suspeito. Não interessa a cor da pele da pessoa. O que interessa é qual o comportamento que ela tá indo. Isso aí chama pré-crime. Ao invés da gente ficar louco indo atrás de bandido, a gente tem que mostrar para todo mundo que tem alguém vigiando. Ter uma câmera ligada sem um sensor de inteligência artificial não vai adiantar nada. Se essa câmera detecta comportamento suspeito nesse pré-crime, um drone sai de cima de um prédio. Claro, gente, nós vamos testar isso primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, é Pinheiros, distrito de Pinheiros. São 96 distritos. Funcionou no distrito, a população gostou, sentiu segurança naquilo, vamos para o segundo. O setor público é uma vergonha, eu vou te falar por quê. Porque tudo que vai ser testado é testado de uma vez só, fazendo contrato de 20 anos de concessão para alguém. Esse cara fica 20 anos comendo o dinheiro do povo e ninguém sabe se isso é bom ou se é ruim. A gente precisa fazer teste, claro, de acordo com a lei, fazer o teste, o mínimo viável daquele teste, e aí a população aprova, faz uma pesquisa de opinião em relação a isso. Aprovou? Vamos expandir para a cidade. O problema é que esses caras, esses companheiros aí, estão só querendo acabar com o dinheiro público, só fechando grandes contratos. Eles não pensam na consequência disso. E aí, ele trouxe 3 inimigos de uma só vez. Eu acho que um dos mais aterrorizantes, que é a criminalidade, o mau uso do dinheiro público e a corrupção, ou a companheiragem, que é o termo que ele usa. Inclusive, esse negócio de dar nome às coisas é companheiragem. Ele chama o Boulos de comedor de açúcar, ele chama a Tabata de tabatinha, de adolescente. Ele sempre dá nome às coisas. Isso também é uma estratégia que eu posso abordar mais para frente com vocês. Então, ele não fala dos inimigos só como quem relata algo. Ele já traz a solução. E detalhe, ele ainda fala de um quarto inimigo de uma forma não direta, que é colocar o povo para opinar, para responder pesquisas sobre o que ele pretende implementar. Então, em outras palavras, ele fala de um inimigo que é o silenciamento de um povo, porque o dinheiro do povo é usado, tudo de uma vez, em contratos duvidosos, e ninguém chega no povo para saber se está dando certo ou se está dando errado. Então, na maioria dos exemplos que eu dei, tem até às vezes mais de um gatilho no mesmo vídeo, e dá para fazer isso. E ele consegue porque ele tem uma equipe aí gigante por trás, né? Vocês não precisam pensar em mais de um gatilho por conteúdo. Se vocês aplicarem já está ótimo, que aí vocês vão acelerar o processo de tomada de decisão desse eleitor, se vocês aplicarem algum gatilho na comunicação. Então, retomando, a gente falou do gatilho da autoridade, que serve para gerar o sentimento de credibilidade no eleitor sobre algum assunto ou alguma prática que o candidato faz. A gente falou de transformação, que faz o eleitor se enxergar em uma realidade que, por enquanto, só existe na cabeça dele. A gente falou da prova social, que é fazer as pessoas incentivarem outras pessoas a tomarem uma decisão mais rápido. A gente falou também da afinidade, que ajuda o candidato a se conectar com os eleitores através de símbolos, falas, vivências, como lá o Me Bende e a Marmita. A gente passou pelo gatilho da urgência, que faz o eleitor se imaginar sem a solução para o problema dele por mais 4 anos. E a gente fechou agora com o gatilho do inimigo em comum, né, que mostra para o eleitor que ele não está combatendo um inimigo sozinho, que tem alguém ali junto com ele e que juntos essa força ela acaba sendo maior. Agora, é bom que vocês façam o exercício de encontrar brechas para aplicar esses gatilhos na comunicação daquilo que está na pauta do candidato de vocês, ou se vocês forem candidatos e estiverem aqui. Então, tentem encontrar na pauta de vocês como que vocês podem encaixar um gatilho mental. E vejam mais exemplos no Instagram do Pablo, no Instagram de uma mulher que também é a Marina Helena, que está se candidatando à prefeitura aqui de São Paulo, e o perfil que vocês acharem pertinente para vocês se inspirarem aí, tá bom? Esse material ele vai ser mandado no grupo, como sempre é feito, e agora eu vou passar a bola para vocês falarem, perguntarem. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver se tem alguém com mão levantada. Alguém tem alguma dúvida? Rebeca. Oi. Deixa eu agradecer. Eu estou emocionada aqui. Acho que você decidiu meu voto, mas eu queria te agradecer. Te agradecer porque às vezes é tão óbvio e a gente, no meio dessa confusão que é a campanha, a gente se perde.
E vocês, a família Podemos está ajudando tanto a gente. Eu nem Ai, vou falar que bom, agência só. gente. Eu fico tão feliz ouvindo essas coisas, que funciona. Tá fazendo tanto sentido para mim também trazer essas coisas para vocês, porque no fim eu também acabo aprendendo conforme eu vou falando com vocês, sabe? Sim, sim. Então, eu só queria realmente agradecer a Agência Podemos, o pessoal da equipe toda, a família. A gente vai sentir muita falta de vocês, viu? E eu estou emocionada de Ai, verdade. Mas não só pelos vídeos, mas pela parceria e pela ajuda de vocês. Que com certeza eu estou falando em nome do pessoal aqui, está nos ajudando muito, viu? Nossa, muito obrigada. E assim, compartilhem com a gente se vocês aplicarem algumas dessas técnicas. Eu vejo que você está sempre aqui, o Ivo está sempre aqui. Então, eu quero ver vocês aplicando isso. E se tiverem alguma dúvida, podem chamar no grupo também. Olha, Rebeca, pode me marcar. Criei essa legenda e só vê para mim se está certo para eu postar. Nesses primeiros momentos que talvez dê uma certa insegurança de fazer postagens e aplicar as técnicas, mas façam, compartilhem com a gente, porque é muito importante a gente ver vocês aplicando também, e até mesmo cometendo erros, porque é assim que a gente vai acertando, né? Mas, nossa, estou muito feliz com esse seu feedback, com a participação de vocês sempre aqui às quintas-feiras, e o próximo conteúdo eu vou caprichar ainda mais, porque isso me dá vontade de fazer mais e melhor. Tá bom? E é isso. Alguém mais? Hoje está mais reduzido aqui nosso time. Mas é isso, eu agradeço a participação de vocês e desejo sucesso na campanha que já começou, né, desde o dia 16 aí. E qualquer coisa, estamos no grupo. O Rodrigo quer falar mais alguma coisa? Acho que o Roberto não está mais aqui. Não, acho Olá, que Rebeca. Oi, Fernando. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria muito de agradecer a palestra, tem sido de grande utilidade para a gente. Eu já é a minha 4ª campanha, estou indo para a minha eleição, mas os tópicos que vocês têm colocado aí nas palestras têm aumentado em muito aquilo que eu sabia, né? E cada vez mais a gente vê que a internet, né, ela vai estar muito presente nessa campanha. Nossa, E como você disse, Rebeca, o Pablo Marçal, ele é um mestre nisso, né? Ele eu tento pegar outras pessoas, mas eu falo, gente, eu acho que eu não estou encontrando alguém que faça tão bem quanto ele. E, mais uma vez, não é uma apologia ao voto, ao Pablo como político, e sim como marqueteiro. Usem o Pablo para inspiração como marqueteiro, tanto na política quanto fora, porque ele, além de tentar aí o cargo político, ele é empresário, ele é tudo isso que ele sempre fala, esportista, enfim. Então, usem o Pablo para se inspirarem, porque acho que é o melhor exemplo. E aí eu até quero saber de vocês, se faz sentido eu continuar trazendo o Pablo, se vocês querem que eu traga uma outra pessoa, de um outro nicho, uma mulher, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha. Deixem aqui nos comentários ou me mandem no grupo alguma sugestão que vocês querem que eu traga alguma análise, que eu trago também, além do Pablo, tá bom? Eu acho que ele é um grande exemplo. Obrigado, que bom. Rodrigo, então, estou no caminho certo aí nos exemplos para vocês. Rebeca, foi perfeito, viu? Do coração. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Até a próxima Obrigado, quinta. gente. E é isso. Bom restinho aí de semana. Valeu, Rodrigo, por hoje. Meu parceiraço. E é isso. Valeu, juntos podemos. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, gente. Beijo.